Bate-papo. Oferecimento. Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello. Atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma. E no programa de hoje vamos debater e bater um bom papo sobre os bastidores do teatro. Afinal, o que está por trás das cortinas? As alegrias, os desafios de quem vive a arte de interpretar. Recebemos aqui a talentosa artista ipuense, professora de teatro Gorete e a Mônica, e alguns dos seus dedicados alunos. Afinal, Gorete, o que está por trás das cortinas? Bem, primeiro, eu estou aqui e agradeço ao Vinícius, a você, como é seu nome? Rony. Isso. Não conheci o Rony, estou conhecendo agora. Aqui é a professora Mônica, que é minha companheira de luta, para manter essa arte que é tão maravilhosa e que todo mundo enaltece, mas que na hora da gente botar para ser realizado, existem como qualquer outra arte grandes dificuldades, Não é só o glamour. Mas o artista, quando ele faz escolhas, ele sabe quanto vai enfrentar. E esse enfrentamento, essas batalhas, servem exatamente para nos incentivar a querer mais e mais e fazer com que essa arte que o Ipu já tinha uma certa tradição do teatro, com a dona Valdeirei Soares, e esse teatro passou muito tempo adormecido, até que nós, de novo, trouxemos eles para os palcos do patronato do teatro, lá do patronato Souza Carvalho. Sim. Como é que está nos bastidores, Como está e como é estar também, Os bastidores, eles nos mostram um looping de emoções. Quando você ouve as palmas lá da plateia, então os bastidores te dão aquele... Poxa, tá valendo a pena tudo isso. E também é um lugar onde a gente chora, é um lugar onde a gente vê coisas que deram errado, que saíram um pouquinho do que a gente tinha previsto, mas nunca sai do controle, porque, como diz a Gorete, a gente tem do plano A ao plano Z. Porque a arte não pode ficar parada, Então, se acontece algo ali que não estava previsto, mas a gente tem sempre um jeitinho de deixar o espetáculo continuar. Então, nos bastidores é que realmente a gente passa por tudo isso. As emoções melhores e aquelas emoções que às vezes vêm como um baque, mas a gente não baixa a cabeça. Os bastidores são isso aí. Tem uma outra resiliência, para se sair Com certeza. Bota resiliência nisso. Como foi que nasceu essa paixão? Eu digo sempre que eu nasci com essa vontade de exercer arte. A minha arte primeira foi, e ainda que continua, que eu chamo da matriz, é as artes plásticas. Sempre pinto, hoje eu não tenho muito tempo, mas onde eu estou, a minha casa, eu prefiro ver primeiro o meu ateliê do que o quarto onde eu vou dormir. Então eu sou uma artista plástica e o teatro ele vem desenvolver, porque uma arte ela puxa a outra. Um artista ele não pode se ater, eu sou músico. O músico todo artista ele tem um livre arbítrio de escolhas de outras artes. E elas somam e elas se irmanam. Um artista plástico, como eu sou de telas, eu adoro o cenário, eu gosto dos figurinos
e toda a estética de cores, de paleta de cores que o teatro dá. A escolha do teatro, quando eu era bem criança, eu já fazia, que não eram peças, chamavam dramas, quem é os mais antigos vão saber. A gente, na minha rua, eu juntava uma garotada e a gente inventava textos, inventava às vezes de historinha como Branca de Neve, essas historinhas, e a gente se reunia, pegava os lençóis dos nossos pais, colocava uma tirinha, botava lá um palco improvisado, cobrava um dinheirinho para depois comprar picolé ou então balinha para todo mundo. O nosso dinheiro era esse, né? Hoje a gente não ganha também lá essas coisas, mas fez com que eu sempre gostasse dessa coisa de representar. Fiz alguns cursos de teatro em Fortaleza, quando morei lá, e fui me envolvendo mais nesse mundo. Atuava, aí depois aprendi a ficar de trás das cortinas, que é muito bom. Né? Dá mais trabalho, mas é muito bom. Aí você me pergunta, por que você não atua? É porque a minha visão como diretor e a visão de quem está lá em cima atuando é bem diferente. Não dá pra gente se concentrar nessas duas coisas. E teatro é a dança, porque a dança também movimenta, é como você está no palco, é a sua leveza quando é preciso, é a criação dos personagens, que tem que ter toda essa coisa do corpo, a expressão facial e a expressão. Então a dança, ela tá junto dele. A música, a própria voz do ator, que faz com que mude dependendo dos personagens. Nosso teatro é um teatro amador, mas com grandes talentos daqui, da nossa cidade. Alunos. E muitas vezes existe a incompreensão de alguns pais desses próprios artistas. Eles acham que o teatro pode atrapalhar a vida desses artistas, desses jovens ou dessas crianças. Mal sabem eles que se eles tivessem tido a oportunidade que essas crianças, esses jovens estão tendo, para eles seria uma experiência inesquecível de você compreender o mundo, você ter a segurança de escolhas da sua vida, você ter personagens de vários, você dentro daquele personagem, dentro daquelas oficinas, uma terapia, porque ali você pode fingir tudo, ali você pode ser quem você quiser ser, e você sai dali como se você tivesse tirado de dentro de você muita coisa que perturba a cabeça, principalmente dos jovens que estão em crescimento, né? E isso, eu sofro muitas vezes com grandes talentos que a gente vai descobrindo, e eu entendo alguns pais, né? Porque eu sempre digo, você tem que estudar primeiro, você tem que ter conhecimento, e o teatro é um complemento disso. Não veja o teatro como um atrapalho na vida desses jovens, dessas crianças. E é muito bonito quando você tem um jovem que tem tantos apelos para eles, e ele diz assim, eu quero fazer teatro. Enquanto tem uns fazendo outros tipos de coisas, tem um ali ensaiando num sábado, num domingo, e deixando toda a sua energia para passar para outras pessoas entretenimento. A autoestima deles ao ser aplaudidos. Então isso, se todo responsável, se todo pai visse o teatro como a terceira educação, nós temos a escola, temos a família e temos o teatro ali, ajudando essa ponte. Porque é isso que o teatro faz. Quando a gente sai para nossas peças em outras cidades, nós somos bem recebidos e as pessoas se admiram da educação deles, né, Mônica? Da educação deles, como é que eles estão em cima do palco, maquiados, com figurinos, e depois eles descem dali, estamos no restaurante, todo mundo junto,
rindo. E eles têm uma disciplina muito rígida, o teatro tem essa disciplina. Eles cumprem horários. E isso eles levam para a vida. É isso que eu gostaria que as pessoas vissem, né? Que o teatro não é só o entretenimento. O teatro é um mundo onde cada um vai se encontrar dentro dele. É isso que eu vejo. A forma como ele molda, né, o comportamento, responsabilidade, compromisso. Você falou de horário, né? Então é algo interessante, né? A gente até recebeu um pessoal do futebol e eu acho isso completamente parecido, né? Sim. Embora o futebol seja algo muito mais Físico. não só físico, né? Algo que muita gente, né? Atinge um público muito maior do que o teatro, vamos dizer assim. Mas são coisas, né? Parecidas Muito que levam para a mesma coisa. Eu sempre digo que o esporte e a arte, ela salva, né? Independente de como você procure estar dentro das duas artes. Para mim, futebol é arte, apesar de eu não ser uma aficionada a teams, mas eu vejo o futebol como uma forma de salvar o ser humano e a arte. Só que os artistas, eles têm mais trabalho. Porque um artista, para ele chegar a ganhar, ele não vai ter a parte financeira como um jogador de futebol tem. Ele vai ter que trabalhar muito, 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 porque trabalha com a mente, trabalha com o corpo, para chegar e nem vai chegar um dia. Então não é só a parte financeira. Nós vemos aí grandes artistas, grandes fortunas, que ele tem que conseguir por ele mesmo. A questão financeira, você vê como o maior desafio para fazer o teatro, né? Vamos dizer assim, o que você vê de quando você começou, né? De quando vocês começaram, né? Vocês duas, você pode também falar muito sobre isso. E hoje, né? Como está hoje, se melhorou, se mudou o olhar de algumas pessoas. Vamos investir no teatro, vamos fazer isso? Ou é na garra ali mesmo, vocês? Continua, assim, muito, muito na garra. Porque o produto cultural, ele geralmente não é valorizado. E a gente tem aqui na nossa cidade uma crescente do teatro. As nossas últimas peças que foram lançadas, elas têm conseguido cada vez mais levar um público para o auditório, que a gente utiliza o auditório do patronato. Mas as pessoas acham que o teatro tem 5 anos, de 5 anos para cá. E a história do teatro, ela é uma história de mais de 20 anos, né, Gorete? 20 anos. Nessa caminhada. Então nós temos várias peças que foram lançadas que as pessoas nem sabem que existiram. Por quê? Porque o produto cultural não é valorizado. Por exemplo, nós temos Grease, que poucas pessoas sabem que... Só os amigos que iam da gente. Isso, só os familiares que estavam se apresentando. Lisbela e o Prisioneiro, o Mistério da Feiurinha. Então muitas pessoas nem sabem que essas apresentações existiram lá no auditório do patronato. Então o Alto da Compadecida, ele foi reapresentado em 2023, né, Gorete? 2023. Mas já foi uma comemoração de 10 anos, com a maioria dos mesmos artistas, né, os alunos que tinham feito há 10 anos, há uma década. Hoje são meninos formados, e aí eles voltaram, reuniu a turma novamente. A Gorete, como mentora, né, organizou novamente a peça. Então foi uma comemoração de 10 anos da primeira apresentação. E as pessoas acham que foi a primeira vez, porque lá no início, só as famílias é que compareciam. Então essa parte financeira, na verdade, a gente não visa lucro. A gente visa não deixar a arte morrer, deixar a arte ali sempre viva, e praticamente tudo que a gente ganha, a gente investe na própria peça. Um exemplo, a gente acabou de encenar a família Addams. A família Addams, para cada apresentação, era uma quantidade de maquiagem, gel no cabelo dos meninos, assim, exorbitante. Então as pessoas acham, mas dá muito dinheiro. Não dá, gente. A gente luta para manter uma peça em apresentação e para ir para outras cidades, como a gente foi para Guaraciaba, a gente foi para Crateús, a gente praticamente paga para se apresentar, porque você sai da cidade com um elenco de 30 pessoas,
Aí você imagina, transporte, alimentação, hospedagem. Então, na verdade, no final das contas, a gente meio que paga para se apresentar, para levar a arte para as outras cidades, mas é muito gratificante. Agora, o financeiro, para nós, assim, a gente não vive financeiramente dessa arte. Não dá. Não, e até porque hoje nós ganhamos essas leis, a primeira que a gente teve acesso foi para o Gustavo, e a gente ganhou por melhor peça e por arte livre. Agora, a aula de branco, ano passado, nós ganhamos também, ajudou. Isso já nos dá uma alegria muito grande, porque antigamente era só as riffs e tinha que ser os carrinhos assim, e a gente ainda com isso ainda faz riff entre a gente, fazendo esse tipo de coisa, porque os pais, aqueles que estão ali perto da gente, tem algumas mães que são ótimas assim de estarem lá ajudando, não tem precisa costurar, costura. A gente pega os panos, meu filho tinha um restaurante e a gente disse, ele acabou com o restaurante, ele disse, e esses panos pretos? Ele disse, mamãe, isso aqui é toalha de mesa. Eu digo, não, isso aqui é a roupa do pessoal da família. Isso é um futuro figurino. Então, os futuros figurinos. Aí tem os amigos, né, que tem aquele pessoal que arrumar um monte de pessoa que morreu vestir com aquelas roupas. Um outro amigo, que a mãe tinha é o Carlinhos, o Dr. Carlinhos, que a gente chama Carlinhos do Seu Luz, que eu me lembro bem disso. Ele disse assim, Gorete, a mamãe acabou com aquele negócio, tu tá atrás daqueles vestidos ninguém vai mais usar. Vamos lá em casa, que trouxe um saco de vestidos. Aí lá você tem a tia do Augusto, que é costureira, ajudou a costurar, aí a outra vai, aí daqui a pouco as pessoas acham ai, mas que cenário maravilhoso. Se você tirar ali o pano de trás do cenário, você arranca um monte de mesa em cima da mesa, um monte de... E aquele ali que é o nosso amigo Franco, né, que faz, ele é o nosso cinegrafista, aí eu já conheço meu amigo Franco, o que é que eu faço? Eu tenho minhas ideias, eu digo assim, eu tenho que alguém para botar em prática, né? Então eu chego pro Frank bem desinteressado, pois é, Frank, eu pensei isso, aí bota na cabeça dele. Aí ele não dorme mais, ele não ganha, ai, meu Nossa Senhora, eu não consigo mais enquanto eu não fizer. E aí vai criando essa corrente, interessando as pessoas até chegar a beirar a loucura, né? Não, minha Nossa Senhora, eu não conheço outra coisa, eu não sei disso aqui. Aí quando é no dia tá lá, o cenário. Tem o nosso amigo Paulinho também, que eu atento todo mundo que esteja por perto, Vinícius, todo mundo que está por perto. Quando é tempo de peça, que a gente já está, né, preparando a próxima. Então, o Pluft foi um dos primeiros cenários que a gente fez. Eu nunca tinha feito um negócio desse, que era uma coisinha aqui, outra acolá. Aí eu disse, meu Deus do céu, sabe que o povo não vai cair daí de cima? Que era não foi? Mas era uma escada que vinha lá de dentro, ela vinha se arrodeando, uma coisa bem, sabe? Eu digo, menino, eu tô me sentindo já uma global. Aí assim, mano, pra testar, né? Porque também tem que testar, um ator cair lá de cima. Aí houve o Dia das Mães na escola, assim, a mim, mas tá mas tem o cenário do Puff. Eu digo, sem problema, acabou o cenário do Puff. Eu sei que o baú virou uma mesa, botando tudo enquanto a gente fala. Aí quando foi assim, aí vamos chamar todas as mães para ficarem em cima do. Pra testar. Porque e se a mãe cair no dia da mãe? Não, a gente não vai cair, não. Não, ninguém vai cair. E haja banheiro entrar, sabe? Eu pensei que era só assim, um pouquinho mãe, mas quando eu vi, eu falei, minha Nossa Senhora, começou a rezar. Era mãe lá em cima, era mãe lá embaixo. Cenário aprovado. Essas coisas pode matar as mães, mas o elenco não é o elenco tá vivo. E o pobre do menino, pelo amor de Deus, sai pro teste um monte de mulher aí em cima e tudo dançando. Era tudo animada, dançando. Eu digo, olha menina, então se passar. Passou, pronto. É assim que a gente vai, e é tudo no colégio. Muito engraçado, a gente, na família Amos, né? Foi na família Amos. Aí eu disse assim, menino, eu tava vendo no começo do ano, eu disse assim, meu Deus do céu, tem que botar essa peça. Aí eu fico pensando no que é que vai fazer.
Aí tem aquela mesa lá, e o povo fazendo a reunião do começo de aula, e de vez em quando passavam com a mesa na cabeça. Onde é que você arranca essas mesas? É um futuro cenário. Futuro cenário já formado, já todo, né? E assim a gente vai fazendo. O pessoal acha que é uma super produção. E assim, vocês estão falando aí dos desafios, né? Que, pelo jeito não são poucos. Mas o que motiva vocês, o que motivou, né? Do início, quando vocês começaram a ser professoras, e o que motiva hoje continuar, né? Com tantos desafios. Primeiro, professor é um personagem, né? De preferência bem pobre mesmo. Porque eu vou te contar uma coisa. A criatura sai de casa, se veste, aí tem que fazer caras e bocas, e hoje a coisa tá pior. Porque o próprio professor aí sendo atingido de todas as formas, né? Não reconhecido mais do que nunca. Então a gente é um personagem, a gente sai de casa, assim, quase uma profissão de risco. Então você já sai de casa, nossa, qual é meu personagem hoje? Eu vou ser boazinha, como é que eu vou fazer? O que é que eu vou encontrar na minha frente? E então, o que é que salva isso? Para mim, para a Mônica, para quem está nas suas profissões, como nós temos aí os advogados, os enfermeiros, o que é que nos salva? É a arte, criatura. Quando eu digo assim, quando a vida tá ruim, meu filho, faça dela um personagem. Tá muito ruim? Faça um personagem. Então a gente vive personagens. O teatro a vida da gente é um grande palco. Se eu vou para uma igreja, eu tenho que me comportar como um fiel. Se eu vou para uma festa, eu tenho que vestir um figurino de uma festa e tenho que estar lá com um personagem festivo, aquela coisa toda. Então a vida é uma grande... Eu tô personagem aqui, né? Que eu não vou fazer o que eu sou assim no dia a dia que ninguém aguenta. Então somos personagens, somos amigos, somos pais, mães, cada um com as suas profissões, cada um com seus figurinos. Então se você prestar atenção, meu querido, vivemos um grande teatro. Alguns se saem muito bem, alguns atores são ótimos, outros são charlatões, fazem seu papel tão ruim que a gente não aguenta nem conviver com a pessoa. E assim vai. Então isso é o que nos incentiva. É o nosso mundo de brincadeira, é o nosso grande playground. Para mim é o teatro. Olha, quando eu comecei essa peça, eu já não penso mais nada. Quando eu vou na casa da pessoa, a gente vai passando no lixeiro, vou dizer isso aqui, aí tem ali, tinha um sofá. Aí eu disse assim, eu passei ali, tinha um sofá e ele tá em bom estado. Não, pelo amor de Deus, eu não vou coisar em lixo, eu não vou coisar em lixo. Entra no carro, vamos. Leva um estilete, uma tesoura. Lá se vai nós, olhando para um lado, olhando para o outro. Não vamos assim à noitinha para ninguém ver a gente, né? Dois ali tirando coisa do lixo, né? Professor ali, o outro. Aí eu sei que, graças a Deus, começou a chover. Aí nós tiramos toda a coisa da esponja do sofá, tiramos a madeira que a gente precisava. E chuviscando. Eu digo, agora é que não vai passar. Passa, não sei quem, o carro, bip. Aí tu vai olhar, eu não, continuo tirando as coisas aí. Bip, eu digo, um pouco chato. Ele não pode estar fazendo montando o nosso cenário, que esse povo. Então é assim, né? Fui agora na casa da minha amiga, que a gente vai almoçar, um convite para almoçar, e lá eu vi já, para essa peça, eu vi lá um móvel antigo, sabe? Diga que móvel lindo, né? Tu empresta esse móvel? Não tá muito velho. Não tá velho, não. Você vai receber ele novo. Não. Pronto. Aí fui além de uma cama lá na casa da outra, e essa cama que lá ainda usa muito. Cuidado se ela for na sua casa. Então daqui, aí quando for agora final de agosto, o cenário já tá montado. Aí começa as oficinas já, em novembro. O texto vai estar O texto vai estar pronto. Eu confio plenamente no texto. E ela é ótima porque o texto, ela coloca coisas do Itu. E coloca as coisas da cidade que a gente vai, a gente coloca as coisas das cidades, né, mãe? A gente faz as adaptações, porque até agora a gente não fez nenhuma peça autoral. A gente está sempre fazendo adaptações. Vai chegar a hora de fazer o nosso autoral, mas a gente fez adaptações. O Alto da Compadecida, aí você pode dizer, mas o Alto da Compadecida já tem e é muito famoso.
realmente. Só que a gente pega o texto original e diminui, porque vai ser uma peça teatral, não vai ser um filme, e você adapta para a cidade. Um exemplo de adaptação, lá no filme, o Chicó cita uma pessoa lá da cidade que já morreu, ele fala que as mentiras dele, né, podem ser confirmadas por fulano de tal. E aí o João diz, mas ele já morreu. Então, na nossa adaptação, a gente citou uma pessoa muito querida, muito importante da história do Ipu, que foi o seu Antônio Marinho, do Volga. Então, o Chicó diz, mas seu Antônio Marinho tá aí para provar. Aí o João diz, mas seu Antônio Marinho já morreu. Então, a gente traz para nossa realidade, porque o público gosta de se ver retratado. A Fazenda das Flores. A Fazenda das Flores. Na família Adams. Na família Adams, a Wandinha mata um pato, uma ave, para o jantar. E aí a Mortícia pergunta, Wandinha, onde você matou a ave? E ela, naquele riachinho limpo da Ponte da Beinha. Então, assim, é inevitável o sorriso. A mesma peça você leva para outra cidade, você adapta o texto para aquela cidade. Levamos para Crateús. Lá em Crateús não tem a Ponte da Beinha. Mas lá em Crateús é uma história famosa de lá que as pessoas caçam jacaré lá. Então a gente pegou o Rio Poti e tem um rapaz lá que a gente nem conhece, mas nós nos informamos, a gente foi antes fazer uma pesquisa de campo, que é um rapaz chamado Landrinha. E o Landrinha, ele caça jacaré. Então, na hora que a Wandinha aparece com o jacaré, a plateia toda já riu, porque faz parte da história de Crateús, né? E aí, quando ela fala, a Mortícia pergunta, Wandinha, onde você pegou o réptil? Aí ela, meu amigo Landrinha me ajudou a capturar. Então, a plateia se vê representada e ali você já ganha o público, né? Sim. Então, toda adaptação, ela já é pensada para agradar o público. E tudo que a gente vai fazer, de você se identificar, você já começa a gostar do que você está assistindo. Ele já fica esperando a próxima. E eu queria dizer que também de uma pessoa que a gente citou na família Adams também, que é uma pessoa muito querida no Ipu, que é o Renato Lima. Que o Renatinho é uma pessoa assim, que o Ipu inteiro ama. Você deve conhecer. Então, na peça, a gente fez questão também de mostrar que a gente tem esse carinho pelos ipuenses que fazem parte da nossa história, né, da nossa cultura. Nós temos o Volga, né, que sempre, através do Kleber, das meninas que trabalham lá, da André, da família lá, sempre nos ajudam no que eles precisam para nossas peças. Não é só dinheiro não, sabe? Eles ajudam às vezes eu vou a tempo por tudo enquanto. Aí tem também não vou falar porque a Center Life também, que na peça, o próprio personagem cita. Aí tem a Center Life, tem o Guaraná Volga, aí tem aquela que era a Lauís, né? Lauís, porque né? São pessoas que nos apoiam. Que apoiam a gente, a nossa forma de retribuir, né? Que é através disso, dessas palavras. E a pessoa se sente importante, né? Tá assistindo, aí vê, né, o reconhecimento de vocês também. Interessante. E você não vai assistir um texto que não tem nada a ver com você, né? É um texto que você já fica esperando. Qual é a próxima citação que vai ter algo, aí as pessoas já ficam esperando as próximas falas. Foi uma jogada muito boa porque nós escutamos a família Adams, que é uma história americana, totalmente americanizada, e nós trouxemos para cá, para o Nordeste. Aí como é que eu botei esse pessoal para o Nordeste? Aí ficou a família Adams da Silva, né? Aí lá se vai transformar, na verdade é que daqui a pouco o homem nasceu, foi no Ipu, não sei aonde. Menino, eu sei que encaixava tudo. Encaixou tudo. No final das contas, o Gomes Adams era ipuense. E descendente do Luiz Gonzadams, que terminava a peça tocando sanfona, Luiz Gonzadams. Então a gente acaba no texto enveredando por algo que vai ser interessante, né? É muito fantástico. Muita criatividade. Fantástico, Dinheiro ninguém tem não, mais criatividade. Tem de sobra. Um bocado de criatividade. E vontade de fazer sempre melhor. Inclusive a próxima peça a gente já está aí. Já está unindo, todo mundo doido já com a próxima peça, o elenco está quase todo montado. E nós temos agradecer também, né, que nós somos hoje patrimônio cultural e imaterial de Ipu. Na época foi a vereadora Sônia, que sempre nos apoiou. Ela fez esse projeto de lei. E nós hoje somos patrimônio, com muito orgulho, que eu tenho muito orgulho da minha cidade, das pessoas que comandam essa cidade, que apesar das dificuldades, todos que passaram, eles nos ajudam de alguma forma.
de alguma forma eles nos ajudam. É porque assim, a arte ela não tem partido. A arte, ela acolhe todas essas pessoas. Um dia que a arte tiver partido, a arte morre. Então, quando a gente vai para uma cidade, a gente vai representando o Ipu. Independente de quem esteja no poder ou não, nós estamos representando nossa cidade. E naquele momento, nós estamos sendo gratos por todos aqueles que vão nos assistir, por todos aqueles que têm a preocupação de às vezes, dar um patrocínio, às vezes dar um transporte, às vezes a gente precisa de coisas tão poucas, tão pequenas. E nesses anos todos que a gente tem arte, a gente sempre encontra de todos eles, uns mais, outros menos, mas a gente sempre encontra. Nunca tivemos rixas políticas, nunca tivemos, e o Teatro Luiz Gerardo ele é sempre aceito, porque sempre nós temos alguém lá dentro no poder que nos olha com carinho, às vezes tem até vontade de ajudar, mas às vezes a gente sabe como é as coisas, os trâmites, né? Mas só em o município participar dessas leis de incentivo, para nós é muito bom, e a gente só engrandece a cidade, os jovens e as pessoas, né, que gostam realmente de arte. E não é só dizer que o Ipu tem artistas, se não incentivar, dar espaço a esses artistas de mostrarem a sua arte, né? E vocês falaram, né, que as motivações, né, são várias. Acredito que também a questão dos alunos, né, a ver eles transformando, né, a criatividade deles, sendo ali, ficando concreto, né, vamos dizer assim, sendo mostrada. Como que vocês veem a transformação deles, né, o olhar de vocês em relação a eles, no dia a dia, nas peças, e o que reflete na vida pessoal, né, de cada um, na transformação como pessoa também, né? Eu acho que eu trouxe aqui os meus dois artistas que eles podem responder isso melhor do que eu tenho o meu pensamento, um olhar, mas o que eles sentem, eu acho que seria melhor eles falarem. Eles verbalizarem. Eles verbalizarem isso. É aqui a Jade e temos o Augusto. Augusto entrou no colégio, era bem pequenininho. Quando eu olhei para ele, eu disse assim, meu Deus do céu, esse menino tem talento. Não sei de onde eu vou puxar, mas tem. Ele fez uns 70 anos, foi o primeiro papel dele, era uma criança, ele entrou criança e ele fez esse primeiro papel, muito dedicado, responsável. E dei o papel do Pluft, que era o Fantasminha. Daí ele não parou mais. Aí foi o padre do Alto da Compadecida. Interessante, de uma criança fantasma para fazer um velho e padre. Então essa transição foi difícil. Eu estava olhando ali, eu digo, Augusto, bota os pés no chão. Eu vi um padre andar correndo desse jeito, velhinho. Então ele estava todo com o Pluft, porque foi uma peça atrás da outra, 2022, 2023. E eu digo, você tem que buscar esse padre dentro de você. Vá atrás, vai fazer laboratório, vá atrás, você vai. Então, chegou um belo dia que eu olhei e disse assim, pronto. O Pluft se despediu e eu estou vendo o padre. E é assim, sabe, a mágica vai acontecendo. Padre João. Padre João, a mágica vai acontecendo, a coisa vai. Daqui a pouco você não se lembra mais do outro personagem. Nós temos aqui a Jade, que foi uma das nossas compadecidas, do Alto da Compadecida. E nós tivemos um problema com a nossa primeira, que era minha assistente, que é a Mariana, pessoa de talento imenso, mas naquele momento eu estava precisando mais dela como assistente do que como a compadecida. E aí eu liguei para a Jade, houve uma pré-estreia com a Mariana, e eu liguei para a Jade de noite, era 10 horas da noite, não sei que horas, eu disse, Jade, minha filha, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Aí diga, Gorete, você vai ser a compadecida. Para quando, Gorete? Para a estreia. E quando é a estreia? Daqui a uma semana. 3 dias.
Aí tiveram que ir pra lá, pobre da gente não dormiu mais, não comeu mais, não comeu mais. Eu tô toda mais pronto. Então é assim, às vezes é o papel que ele encontra. Não é você que encontra o papel. Às vezes eu dou um papel a uma pessoa, um ator, não é que ele seja ruim, mas ele não se adaptou àquilo ali. Então se o personagem não abraçar você total, pode ser o melhor ator do mundo, não rola, não. É, mano. E essa questão de a gente estar o tempo inteiro vendo a evolução deles, a gente já está vendo também uma evolução que é na parte da escrita. Sim. Porque assim, a Gorete é a nossa diretora. A parte das adaptações é comigo, mas a gente vai ter que passar essa bola daqui a pouco, né? Sim. E assim, é uma felicidade muito grande ver que esses meninos já estão escrevendo também. Eles já têm, né, já iniciaram esse processo criativo da escrita, porque o texto teatral não é um texto comum, ele é um texto específico, ele tem as particularidades dele, de você colocar a emoção na fala, né? A gente chama de rubrica, por exemplo. O ator fala chorando, e aí eu coloco. Então ele já tem essa habilidade do texto teatral, e a gente fica muito feliz de ver isso, que essa geração aí vem com tudo, e daqui a pouco a gente vai estar sentadinho assistindo o que eles vão produzir para nós. É muito bom. Eu tenho ex-alunos hoje que são psicólogos, estão nas suas profissões, e eles sempre dizem, quem passou por teatro e fez a coisa, eu agradeço muito o teatro dentro da minha profissão, dentro do que eu faço, das minhas decisões, de como eu faço meus atendimentos, de como eu quero. Então isso é muito bom pra gente que, né, viu o crescimento dessas pessoas, desses meninos. E numa cidade, né, como Ipu, interior, é bem difícil, né, questão das possibilidades, né, e de onde até onde você pode ir, até onde você pode alcançar. Então como que vocês veem, né, essa questão, até onde o teatro pode ir aqui, né? Quais são as possibilidades realmente, né, que a gente pode chegar no teatro? Essas possibilidades é o seguinte, eu acho que o teatro, a música, não sei se a dança também, eles já foram estabelecidos para as escolas. Todas as escolas eram para ter teatro, dança e música, né? Mas eu acho que é muito pouco ainda aqui, sabe? Muito pouco. Nós ali no patronato, nós temos o apoio dos gestores que passaram por lá. Desde o tempo da quem me incentivou a criar esse grupo foi as irmãs, quando elas estavam no patronato. E esse grupo vem por apoio dos que fazem o patronato. Então isso já é um colégio que tem uma tradição, que tem uma história como patronato. E apoia essa coisa do teatro. E esse teatro sai de dentro do patronato para o mundo, para outras cidades. Então, isso eu acho que nós que fazemos o patronato, como professores, como trabalhadores do patronato, seria um orgulho para essa escola. Porque o teatro saiu de lá. E eu estou lá lutando, eu tenho 25 anos de patronato e 20 anos de teatro. E eu sempre falo pro pessoal, gente, o teatro, ele agrega. O teatro, ele faz com que o patronato mantenha essa tradição, porque o primeiro teatro era do patronato também. Era do patronato, dirigido por Dona Valderez. E depois de tantos anos, surge uma pessoa que eu acho que eu não tenho juízo, e coloca o teatro para frente, e ele vem se mantendo, vem crescendo, e tudo isso com as bênçãos, né, da nossa escola, que nos dá esse incentivo, e desses jovens que, graças a Deus, ainda gostam, têm curiosidade de fazer isso. A possibilidade que eu acho de uma cidade como o Ipu, que a gente vai às vezes em algumas escolas, tem muita gente talentosa. Quando eu vou nas escolas, como é que a gente entra no teatro, como é que a gente faz teatro? Só que o profissional do teatro, ele não vai deixar, muitas vezes, por exemplo, estar numa capital para vir para o interior para dar aula de teatro. Porque eu tenho amigos que fizeram cursos de teatro como eu, e eles dizem assim, mas não dá.
Nós temos que estar em outras produções e outras coisas, porque além de não ser reconhecido, é como se fosse, vai ter uma apresentação, vai ter o pessoal do teatro ali para se apresentar. Né? Não é uma coisa que tem um reconhecimento. E as pessoas dizem, onde é que nós encontramos profissionais de teatro? Não é fácil. Profissionais de dança é mais fácil, profissionais de música. Mas de teatro a gente tem que manter uma agenda de oficinas de teatro, para preparar esses atores, para depois que esses atores estiverem preparados, a possibilidade de eles irem para um palco, porque o objetivo é esse, de entreter, de receber aplausos pelo seu trabalho, que o melhor pagamento de um artista, de um ator, é o aplauso do público. E o teatro ele faz isso, a televisão não é. Mas você vê ao vivo acontecendo aquilo tudo. E depois, como nós tivemos em Crateús, uma plateia de pé, aplaudindo jovens, vindo de um Ipu. Gente, quando eu falo isso, eu fico arrepiada, sabe? Da outra vez agora que nós tivemos em Crateús, faltou energia no teatro. Foi uma coisa tão maravilhosa que quando nós olhamos, os meninos não pararam o texto. Quando a plateia viu que eles não pararam o texto, todos os celulares foram ligados. E os meninos terminaram o texto à luz dos celulares. Então, isso é gratificante. Não tem coisa que pague, não. Eu vou sair desse mundo realizada de que eu fiz minha missão e fiz o meu trabalho. Eu gostaria muito que o Ipu acordasse para isso. Então, esse potencial. Qualquer casa antiga dá para fazer um teatro. Esses jovens, que nós temos tantos jovens talentosos, eu vou ali na FAED, que a gente vai sempre. Nos apoia muito. Nos apoia muito a FAED, sabe? As meninas lá, a parte da pedagogia, vamos fazer nossas peças, eles patrocinam. E sempre chamam a gente para estar lá apresentando, fazendo alguma coisa. Então, nós temos uma universidade, uma cidade que tem uma universidade, é uma cidade que já está crescendo. E nós temos aqui nossas escolas municipais, nós temos nossas escolas estaduais. Não é só o conhecimento, você tem que ter a arte, ali para ter esse balanço do ser humano, para você provar que você é capaz sim de estar num palco, de representar, de levar entretenimento, de tocar um instrumento, de dançar, de pintar, que você é capaz. E só isso quem vai lhe dar é a arte. Você pode ser um médico, você pode ser um advogado, você pode ser um arquiteto. Se você não tiver essa sensibilidade, eu acho que as pessoas vão notar. Nós estamos precisando hoje, o mundo está precisando, um mundo de guerra, um mundo onde as pessoas criticam, um mundo de intolerância. Nós estamos precisando de arte, é suavizar. E a arte, ela abraça todo mundo. Abraça o feio, bonito, tem espaço para todo mundo. O liso, cheio de grana, temos espaço para todo mundo. E a gente espera muito que logo surja aí uma política pública voltada para a cultura, não só os incentivos, como a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo, mas uma política pública que construa espaços para a cultura. O Ipu, todo mundo fala, já virou assim algo repetitivo, celeiro de artistas. Tá, mas cadê a casa dos artistas? Cadê um teatro construído nessa terra que tem tantos artistas? Né? Então, assim, eu acho que o Ipu já merecia, agora a gente falou, uma casa, mas nós merecíamos, diante de tanto talento que nós temos e de tantos que ainda vão surgir, nós merecíamos um teatro construído, pensado na estrutura específica de teatro, sabe? Nós vimos lá em Guaraciaba, inclusive a cidade está de parabéns, o teatro ele é pequeno, mas ele tem uma estrutura muito boa, uma estrutura com bastidores, uma estrutura com camarins, uma estrutura que na parte de trás do palco, os artistas podem fazer a preparação deles, oficinas. Então a gente vê, é um teatro pequeno, mas com estrutura muito boa. Então o Ipu tem potencial para isso. A gente aguarda assim com muita ansiedade que surja essa política pública voltada para a cultura com o pensamento de construir, vamos dizer assim, o templo da arte no Ipu,
que seria um teatro, Até né? porque, quando a gente fala que o teatro, nós não estamos falando só para apresentações de teatro. Exatamente. Os músicos vão poder fazer suas apresentações. O pessoal da dança, que eu conheci agora uma turma aí que tá dançando, que eu fiquei muito feliz que estão com o hip hop, né? A turma aí do hip hop tá voltando com força total. E um espaço desse seria maravilhoso. Um templo para as artes. Templo para as artes. Então, chega do impulso só celeiro. Vamos botar este povo, vamos criar esse celeiro artístico e colocar esse povo todo mundo dentro, que eu tenho certeza que o Ipu vai crescer muito, porque nós já somos muito privilegiados. Nós temos essa bica que é maravilhosa. Não tem cidade no mundo nenhum que a gente abra a janela da nossa casa e se depare com uma paisagem dessa. Nós temos pessoas boas, nós temos pessoas inteligentes, como aqui o Vinícius, que criou isso aqui, eu estou impressionada. E esse menino, eu digo menino porque ele é um jovem, ele está trazendo você, que tem talento e precisa de um espaço, ele está promovendo a mídia da cidade, ele está em todos os lugares e descobrindo talentos. Então isso aqui não é nada mais nada menos do que eu sei o sacrifício que ele teve, que eu venho acompanhando ele desde sempre. Eu vejo o sacrifício que esse menino teve para manter isso aqui, para estar com isso aqui, para ter vocês. E é muito parecido com o que todo grupo quer para se manter, todo grupo quer para... E é uma coisa que nós não somos egoístas. A arte, ela não trabalha com egoísmo. Quando a gente quer um espaço, quando a gente quer um lugar, quando a gente quer condições, a gente quer para melhor acolher o nosso público. É isso que a gente quer. Então, vamos ver o que está faltando, né? Sim. E então, eu acho que é como eu disse, nós temos grandes homens, grandes mulheres nessa terra. Então, vamos nos unir, todo mundo, que aí é muito melhor para nós todos, né? Tá merecendo, né? Ah. Vocês é pequeno, né? Mas tem. Exatamente. Quando a gente quer levar a peça para fora da cidade, a gente vai para onde? Para cidades que tem teatro. Outras cidades dizem, quando você vai trazer, vocês não têm teatro. Não tem Como teatro. que a gente vai levar, né? O Ipu, afortunadamente, tem o auditório do patronato, porque se não fosse o auditório do patronato, não teria nem possibilidade de se apresentar. Não, e ali o auditório, ele não é apropriado para peças. É um auditório de uma De escola apresentações, de né? apresentações e ele não é apropriado, ele não tem bastidores. E quando a gente bota 30 pessoas de um lado do outro, meu irmão, o negócio é um calor humano tão grande que a pessoa era gente passando mal e gente, né? Ainda mais Alto da Compadecida, quando tinha cachorro, gato, tudo misturado. Agora você imagina, era gente correndo para um lado, era gente correndo para o outro, e um aqui paradinho E da família Adams, os figurinos muito pesados, pesados. muito quentes. O meu figurino, meu Era a mãozinha, Deus, eu era a a mãozona, mãozinha, né? não sei se você chegou a ver, mas o meu figurino foi todo fabricado em esponja. Então eu entrava numa mão gigante, assim, e ninguém me via. Olha, mas todos os dias eu acho que eu perdia 3 quilos só de líquido. E aí os meninos ficavam me socorrendo entre uma cena e outra. Eu saía, tirava aqui um pouquinho e, gente, me abanava, volta pra cena de novo. Então, assim, na verdade, a gente não tem uma estrutura 100%, mas a gente faz o que dá. mas já dá graças a Deus. Já dá graças a Deus ter aquela estrutura, né? Pronto. É só mais uma última pergunta para receber os alunos de Nossos vocês, né? meninos. Nossos artistas. Estão nos bastidores aqui. Isso. E, assim, vocês acham que a internet impulsionou o público, a questão da divulgação, né? Porque, como agora a gente falou, né? Antes fazia algumas peças, o pessoal não conhecia. Isso. E tem a internet hoje, você vai, posta lá, eu tô aqui, né? Ou divulga, né? Faz a pré-divulgação ali Muito bom. do teatro. E você acha que influenciou bastante? Olha, sem dúvida. A gente teve a primeira temporada do Alto da Compadecida, todos os ingressos eram vendidos pela plataforma que a gente criou lá do teatro. Não tinha a portaria toda fechada, não tinha espaço para vender, foi todo pela internet. Antes da gente chegar em qualquer cidade, a gente já coloca toda a parte de divulgação, já temos a página, né, do teatro,
e as pessoas interagem, as pessoas... foi importante demais, muito. Tanto que pessoas que não conheciam, tem teatro, no Ipu, tem isso, então, sem dúvida. Vai a internet, ela deu assim um salto de qualidade muito grande. Se vocês visitarem a página do teatro, @Teatro Luiz Gerardo, vocês vão ver que cada uma dessas peças, essas mais recentes, né, tem lá cada artista, né, que é aluno, mas é nosso artista, qual é o papel dele naquela peça, aluno do 2º ano, aluno do 9º ano. Então, assim, você acaba conhecendo o artista pelas redes sociais e as pessoas ficam muito ansiosas, porque a gente, graças a Deus, consegue fazer uma né, assim, visualização muito boa. Acho que quem toma conta, assim, muito é a Sara Magalhães. Sara Magalhães, que ajuda muito, faz a venda online, sabe? Então, assim, tinha dias que a gente chegava e... Não tinha, o pessoal voltava da porta. Voltava da portaria, por quê? Porque as vendas online tinham encerrado todas as possibilidades de cadeiras que a gente tinha. E nós temos uma coisa chamada Cúpula do Teatro, né? Eu inventei essa Cúpula do Teatro, que são ex-alunos que me ajudam, porque chegou a um ponto que eu não estava mais podendo fazer tudo. Então, eu tenho a Sara Magalhães, que é a mestra, né? Em Direito. Nós temos o Emanuel Vitor, que é o enfermeiro. Todos eles fizeram parte do teatro. Temos o Aaron Lude, que além de advogado é músico também. E nós temos o Dimas, que foi nosso aluno, hoje professor, ele é coordenador hoje da escola. Nós temos a Alana, que está no Rio hoje, trabalhando como advogada, que foi a Mortícia, que entrou também. E nós temos a minha querida Mônica. Então, esse pessoal aí a gente se reúne para criar tudo que o teatro demandar tudo. E debandar também, né? Porque quando a gente vai... A gente demanda, a gente faz outra coisa. Quando vai para Crateús, é o carro de todo mundo, né? É o carro os carros da cúpula. A gente não tem transporte para o teatro. Agora, de quem vai... Aí, 5 carros, tantos meninos em cada carro, menina, é uma festa. Quando a gente chega na cidade, todo mundo já chama atenção, né? Aquele monte de carro. E o mais ainda chama atenção quando a gente termina o espetáculo, por exemplo, a familiar, que é todo mundo pintado de branco, né? Nós fomos lá para cá até hoje, para pizzaria, todo mundo... Meu Deus, onde foi que saiu esse povo? São assim? Aí a gente vê o carinho. A fome é tão grande quando termina a apresentação. Não dá tempo pra nada, não. Porque assim, na verdade, uma apresentação que começa às 7 horas da noite, agora a gente começa a maquiar os meninos 3 horas da tarde. Aí você tá todo maquiado de branco, você não pode nem estar se alimentando para não colocar a maquiagem, né, a perder. Então você imagina que muitos deles ficam de 3 horas até 10 horas da noite sem se alimentar. No máximo é um suquinho ali no canudo. Aí, meu amigo, quando dá 10 horas da noite, não tem conversa não. Vamos comer, depois a gente tira a maquiagem. E assim, nós temos aí um potencial muito grande. Temos potencial turismo, com esse presente que Deus deu a gente aí. Esse potencial turismo. Temos o potencial artístico. Então, eu acho que está na hora, né, da gente aproveitar isso, né? Televisão, rádio, teatro, a parte do artesanato, que é muito importante, né? Nós temos muitos artistas bons aí e o Ipu só tem a crescer. Estamos aí de braços abertos esperando esse crescimento para ajudar. E agora estamos recebendo aqui o Augusto e a Jade, né? Que são os alunos da Gorete da Mônica, artistas aqui da nossa cidade, e que vão falar um pouco aqui da experiência deles, como é viver, né, o teatro, como é estar lá nos bastidores também, né? Porque tem também isso, né? Alguém se apresentando, você tá nos bastidores, né? Ajudando lá alguma coisa. Eles que vocês se viram lá como dá, né? E o que levou a vocês a entrar no teatro? Primeiramente, boa noite. Boa noite, Rony. Boa noite a todos que estão em casa nos assistindo. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa falar quando a gente resolve eu vou entrar no teatro é principalmente porque boa parte das pessoas tem muito essa coisa de ser mais tímido, mais retraído, tem medo de falar em público, fala mais baixo porque tem medo de falar um pouco mais alto.
é uma pessoa mais tímida, mais na dela, não gosta de aparecer tanto. E isso é um problema para muita gente. Então, quando você resolve entrar no teatro, o teatro ele ajuda você no seu dia a dia para você ter uma maior desenvoltura. Você desenvolve o seu ser dentro do teatro. Você aprende a falar melhor, não ter medo de usar as palavras e você vai desenvolvendo, você vai perdendo essa timidez, você vai perdendo esse nervosismo de estar em contato com outras pessoas. Então, eu acho que principalmente o teatro, ele é isso, ele te ajuda a você desenvolver o seu pessoal e futuramente desenvolver o seu profissional também. Primeiramente é um prazer estar aqui, né? E foi o que a Jade falou. Muita gente entrou no teatro realmente porque não conseguia falar em público, tinha vergonha. E ver aquela ruma de gente conversando, brincando, aí se sentia acolhido e acabava indo pro grupo de teatro, né? Eu mesmo entrei na escola sem nenhum conhecido na sala, né? A Gorete olhou pra mim e falou assim: ó, Augusto, tu é muito tímido, vai pro teatro que nós tira tua timidez. Aí já no primeiro ano ela já botou pra fazer os 75 anos do patronato, na frente daquela ruma de gente. Aí a timidez, aí a Gorete ajuda a gente a perder essa timidez. Perfeito. Percebi, né, que é uma coisa comum já de vocês, a comunicação, né? Falar bem. E isso é o que você acabou de falar, vocês desenvolvem isso no teatro, né? E é algo que eu acho super importante, né? Se comunicar bem, porque, vamos supor, beleza, você tá ali na escola, aprendeu matemática, né? Mas a matemática dificilmente você vai usar ali sempre no seu dia a dia, né? Mas a comunicação você tá usando toda hora, né? Precisa falar com alguém, né? Precisa se comunicar toda hora, então é super interessante, né? Ver isso, né? E é uma coisa que deveria ser mais, como a gente estava falando aqui, mais valorizada, né? E como surgiu o interesse para entrar? Foi por acaso ou não? Como é que é? No meu caso, a Gorete olhou pra mim e falou: Augusto, você vai fazer. Eu não sabia se conseguia fazer, mas se ela confiou em mim, eu acreditei também. É até um olhar clínico que a Gorete tem, que ela vê uma pessoa e sabe já qual papel aquela pessoa vai fazer e que ela vai conseguir fazer. Eu não tinha uma experiência de palco nenhum e ela só olhou pra mim e falou: Augusto, você vai fazer. E eu fui. No meu caso, eu já conhecia pessoas que eram de dentro do teatro, a minha irmã fazia parte, e eu via aquilo muito como um exemplo, eu via ela naquelas apresentações, e eu tinha um interesse, eu queria também fazer parte daquilo. Eu achava muito interessante como as pessoas do teatro, elas eram ali desenvolvidas, elas podiam fazer qualquer coisa que a Gorete pedisse, elas conseguiam fazer, elas se colocavam à disposição para fazer. Então, para mim, sempre foi algo interessante. E era o que a gente até vinha conversando no carro quando a gente estava vindo para cá. E o meu contato maior com a Gorete, eu entrei em 2019, quando eu estava no 6º ano, e eu comecei a participar das oficinas para conhecer melhor, entender melhor como o teatro funcionava. E quando foi um dia, estava tendo o ensaio da Lisbela na época, eu sentei do lado da Gorete, estava tendo um ensaio, minha irmã estava nos bastidores, um amigo meu, que também faz parte do grupo, estava no ensaio. E eu sentei do lado da Gorete, ela olhou pra mim e ela falou assim: tu não quer ajudar lá dentro, não? Aquilo pra mim foi a abertura de uma porta gigantesca, porque foi naquele momento em que eu, pela primeira vez, no meu primeiro ano de teatro, eu estava indo pra dentro de um bastidor. Ali, eu não ia fazer um papel principal, não ia. Mas isso é tão importante que quando você começa no teatro é muito importante você começar pelos bastidores. Porque você conhece tudo. Você conhece como é que funciona a cortina, como é que funciona o som, como é que funciona a luz. E esses 3 fatores são principais, são primordiais para que aconteça um espetáculo. Então, antes de eu chegar a um papel em si, primeiro eu fui da cortina, primeiro eu fui da luz, primeiro eu fui do som. Precisei passar por todos esses estágios até chegar em um papel em cima do palco. Então isso é muito importante, você vai desenvolvendo com o tempo até você chegar no resultado final. Qual foi o primeiro personagem de vocês? Como foi essa primeira experiência, né? Primeiro contato com o personagem? O meu foi justamente nos 70 anos, 75, 70.
70 anos do patronato, que foi uma criança que era neta de uma ex-aluna da época que o patronato foi inaugurado. Aí, isso aí já só de lembrar já dá uma nostalgia gigante, porque foi realmente meu primeiro contato com o palco, com plateia, com texto, com outras pessoas que já estavam no teatro, que super me acolheram muito bem, que sabiam que eu não sabia, que eu era inexperiente, me ajudaram muito. Meu amigo Cauã Dias, uma das pessoas me ajudou a decorar texto. E é assim o teatro, as pessoas umas ajudando as outras. Eu costumo dizer que o teatro é justamente isso, é um grande organismo vivo, onde cada pessoa é uma peça importante para aquele organismo funcionar e trabalhar para que seja algo eficaz. Então, eu acho que assim, todas as pessoas que estão ali dentro daquele elenco, elas ajudam quem vai estar em cima do palco para fazer aquela apresentação. E o meu primeiro contato, eu fui inicialmente figurante, né? Participei na Lisbela ainda no primeiro ano e fui também fazendo esse trabalho de figurante, bastidores, até chegar um momento em que eu acho que foi realmente pronto, eu posso fazer alguma coisa em cima do palco. Foi quando a Gorete colocou para mim ser mestre de cerimônia na apresentação das mães em 2022, foi 2023. Que aí foi quando, eu acho que foi quando eu vi, opa, o palco talvez não seja tão assustador assim quanto eu pensava. E foi quando eu tive a minha primeira experiência com a Compadecida. Foram 3 dias assim desafiadores, porque eu tinha 3 dias para memorizar todas as falas, pegar os trejeitos da personagem e criar ela ao meu modo e colocar ela em cima do palco já numa estreia. Então foi um desafio, mas que era o que eu sempre falava para todas as pessoas que me perguntavam. Quando a Gorete ela passa uma coisa pra gente, a gente já tem uma confiança tão grande nela que se ela tá confiando isso a você, é porque você é capaz. Então, se ela tava me dando aquela oportunidade, eu não poderia simplesmente dar um não a ela. Mesmo que eu achasse super difícil, eu poderia dizer, eu vou aceitar e eu vou trabalhar até eu conseguir. E se você não conseguir, obviamente, é porque realmente não era pra ser, mas você faz aquilo que você pode pra conseguir. Então, por mais que tenha sido desafiador, a Compadecida foi o meu primeiro contato. E que contato! Foi simplesmente maravilhoso. E o que vocês enxergam que mudou, né? Depois que vocês iniciaram, começaram a trabalhar, fazer peças, né? O que mudou na vida de vocês, né? Com certeza foi assim, um convívio com outras pessoas. Que assim, a timidez é algo que empata muito na sociedade. E perder essa timidez, conseguir conversar, igual eu estou conversando agora com você, é libertador. Para quem é muito tímido, sabe como sofre, não conseguir conversar com alguém sem ficar de cabeça baixa. E o teatro me libertou e libertou muita gente desse problema. Pronto. Assim como o Augusto falou, é justamente esse convívio. Depois que você entra num grupo de teatro, você nunca está sozinho. Sempre vai ter alguém com quem você possa contar. E eu acho que no meu dia a dia, uma coisa que me ajudou muito é a questão do compromisso e da responsabilidade. Porque assim como eu falei anteriormente, o teatro é um organismo onde todas as peças elas precisam estar trabalhando do jeito certo para que aquilo funcione. Então, se você chega, às vezes, atrasado no ensaio, ou se você simplesmente não vai, aquilo vai atrapalhar todo o andamento de um elenco. Então, você ganha essa responsabilidade. Você ganha a responsabilidade de eu não posso faltar, eu me comprometi com isso, então eu tenho que cumprir. E isso a gente leva para a vida. Futuramente a gente vai ter o nosso emprego, a gente não vai poder estar faltando por qualquer coisa, então você ganha uma responsabilidade com aquilo. E principalmente também na questão até mesmo cognitiva do conhecimento, o teatro ele ajuda bastante. Como você está em constante contato com eu tenho que decorar uma fala, a minha desenvoltura e a minha postura em cima do palco, aquilo me ajuda também na minha vida. Um dia quando eu estiver na faculdade, eu vou precisar apresentar um seminário, um trabalho, e aquilo já me dá uma postura de como é que eu tenho que me comportar naquele momento. E até mesmo a memorização. Eu digo que muito para a minha questão pessoal, para os meus estudos, o teatro ele ajudou bastante, porque como eu tenho que desenvolver e decorar aquelas falas, quando eu estou estudando, eu já faço como se eu estivesse estudando um texto de uma peça. Eu vou memorizando por tópicos e aquilo vai me ajudando a desenvolver os meus estudos também. Então acho que é por isso que o teatro também tem que estar sempre ligado ao conhecimento. Então, ele não atrapalha, ele só ajuda.
Vocês pensam em seguir, ser ator, atriz, né? Vocês encaram de maneira... Eu sei que as peças vocês vão encarar sempre de maneira muito profissional, né? Mas vocês pretendem seguir, e como também a família de vocês veem, apoiam, né? O que vocês fazem hoje. Pode falar. Pode começar? Pronto. A minha família, ela apoia, ela gosta que eu faça essas coisas, mas muitas vezes, não só na minha família, mas na família de muitos outros que fazem parte do elenco, tem muita coisa da questão do ensaio. Os ensaios, eles precisam ser constantes. Nós, como a Gorete falou, a gente ensaia sábado, domingo, às vezes durante a semana. Às vezes a gente acaba chegando mais tarde em casa, porque os ensaios acabam sendo um pouco mais extensos. E isso acaba gerando um certo conflito, porque realmente um pai e uma mãe, eles não vão gostar que o filho chegue muito tarde em casa, mas que eles nunca me empataram assim de eu fazer aquilo que eu gostava. Porque eu nunca fui uma pessoa de, final de semana eu vou sair para um bar com meus amigos. Não. O que eu gostava de fazer é estar ali, é estar dentro daquele auditório e estar ensaiando. Estar com aquelas pessoas que, assim como eu, estão ali para fazer arte. E é isso que a gente gosta de fazer. Então, eles nunca foram assim de empatar. Eles sempre, quando precisava ir para o ensaio, eles iam me deixar. Ou algum amigo ia me buscar, alguma coisa dava certo. A gente sempre trabalhava para que aquilo funcionasse. Então, eu acho que a família é muito importante, o apoio da família. E eu acho que é isso. E, pra mim, teatro realmente pode ser uma opção de carreira. Porque agora no ensino médio, a gente sempre é cobrado para saber o que vai ser no futuro. E pra mim, realmente, teatro é uma opção. Como muitas outras, mas teatro tá sempre ali como esteve agora na minha vida. E talvez eu pretenda continuar. E como a gente falou aqui, Sim. né? A internet, ela ajuda muito, né? Ajudou as peças, né, de vocês, e ajuda qualquer pessoa, né, que queira seguir na parte artística, porque embora a gente esteja numa cidade pequena, né, a internet, ela tá aí para isso, né? Isso. Não tem fronteira, não tem distância, não tem nada que atrapalhe, né, a internet. A internet levou o nosso teatro a um público muito maior, de gente até que nem sabia que tinha teatro aqui no Ipu. E acho que no ramo da carreira profissional, eu pretendo seguir a carreira do direito, mas quero que eu estava conversando com a Gorete. Apesar de eu querer seguir esse ramo do direito, a profissão, eu pretendo ser delegada, prestar um concurso, eu não quero deixar o teatro de lado. Eu já falei para a Gorete que o teatro, ele se tornou parte da minha vida. Ele é uma coisa que eu amo fazer. As pessoas que estão de fora, elas não entendem o que a gente sente quando a gente está lá dentro. Elas pensam que, é só fazer uma peça. Besteira. Mas não é isso. Elas pensam que é besteira. Mas a experiência que a gente tem lá dentro é gigantesca. Não só pelo convívio com pessoas que também querem fazer o mesmo que a gente, mas toda uma experiência de você ouvir a risada do público, ouvir os aplausos do público, ver as emoções que a gente pode causar nas outras pessoas, isso é muito maior do que a gente pensa. Então isso é muito importante. E é gratificante, né? Ver que vários meses de ensaio resultam num público que gostou da nossa apresentação, que aplaude de pé. Igual aconteceu em Crateús, que as pessoas se levantaram para aplaudir de pé. E ali emociona muito. E a gente se sente realizado. E tem muita gente que pergunta... o que vocês sentem quando vão subir no palco? Vocês não sentem nervosismo, ansiedade? Tudo a gente sente. A ansiedade, o nervosismo, acho que até é um pouco demais. Toda apresentação. Toda apresentação. Mesmo que já tenha feito isso várias vezes, como é numa temporada, em cada apresentação o sentimento é o mesmo. Sempre vai ter aquele nervosismo e aquela ansiedade. Mas é como a gente sempre costuma falar. A magia do teatro é que, assim, a partir do momento em que você pisa no palco, aquilo some. É como se você parasse de sentir. Porque quem está sentindo ansiedade, quem está sentindo nervosismo, é o seu pessoal. Quando você sobe no palco, você assume o personagem. E o personagem não está sentindo aquele nervosismo. Então, é a magia do teatro. É você pisar no palco e você não sentir mais aquilo que você estava sentindo. Você incorpora o personagem completamente. Perfeito, porque assim... seria inatural, né? Não sei nem se essa palavra existe. Mas se vocês não sentissem nada, né?
Porque vocês estão ali realmente para ter essa mistura de sentimentos, né? Ter essas emoções, né? E é até como o Vinícius fala, enquanto a gente está fazendo alguma coisa que a gente sente, né, feliz por estar fazendo isso ali, né, vale a pena. Mas se não adianta mais continuar, né, com isso ali. Então é bem interessante. É que por mais que às vezes seja cansativo, um ensaio, as viagens, você não está sozinho, você tem um grupo de amigos realmente dentro daquele grupo. Então, todo o trabalho que seria de uma pessoa só é compartilhado com todos. Então, aquele grande trabalho se torna pequenas colaborações que culminam numa grande apresentação. E por mais que seja um tanto quanto cansativo, como a gente acabou de falar, vale a pena. Porque as experiências são tão maravilhosas que, no final, o cansaço, que foi o cansaço na festa aqui que a gente viveu. E acho que é por isso que, quando chega no fim de uma temporada, numa última apresentação, como já foi o caso de ter acontecido no Pluft, no Alto e agora na Familiadas, acho que é até uma coisa bem pessoal do grupo, mas que boa parte do elenco, a gente chora. A gente chora porque é um encerramento de um ciclo que durou meses. O Alto durou 1 ano. Então, é um período muito grande de tempo que você está ali com aquelas pessoas. E quando aquilo se encerra, é o encerramento de um ciclo, é algo que a gente chora, mas não um choro de tristeza, mas um choro de, poxa, missão cumprida. A gente conseguiu passar para o nosso público aquilo que a gente ensaiou tanto tempo e que é muito gratificante. Perfeito. E se vocês fossem definir assim o teatro, não só a importância dele, né, na vida de vocês, mas também no dia a dia, né? E também como uma palavra de incentivo para alguém que quer começar, né, a fazer, ou quem tem preconceito ainda, para os pais, vocês como filhos, né? Não só para os pais de vocês, né? Que alguns, acredito que muita gente ainda tem não só o preconceito, né? Como eu falei, mas os pais proíbe, ou acha ruim, né? Tá ali, como você disse, questão de horário, questão de ensaio, até na peça mesmo. Talvez tenha até, isso aí não tem futuro, para que vai fazer isso? Né? Acredito que tenha muito isso. O que vocês diriam para essas pessoas, né? Eu acho que para as pessoas que têm um preconceito, o próprio nome já diz, é um preconceito que você tem sobre algo que você ainda não conhece. Então eu acho que para combater esse preconceito com o teatro, as pessoas elas precisam conhecer o que ele realmente é. As pessoas conhecem teatro, um pessoal que faz ali umas apresentações, umas peças em cima do palco. Isso é um preconceito que elas têm, mas elas não conhecem a fundo como aquilo funciona. Então, acho que para elas terem uma opinião formada primeiramente sobre isso, elas precisam conhecer o que é realmente o teatro, como as coisas acontecem, as experiências vividas lá dentro. Só depois que elas tiverem todo esse conjunto de experiências do o que realmente é aquilo, é que elas podem falar alguma coisa sobre. E para quem quer começar, eu acho que a coisa principal que eu posso dizer é que não tenham medo de se arriscar, não tenham medo de tentar começar, porque o começo realmente sempre dá um nervosismo. Será que eu sou capaz de conseguir fazer isso? O teatro você aprende que você sempre pode ser capaz de fazer as coisas, mas você tem que se colocar à disposição de fazer aquilo. Então você precisa tentar, você precisa colocar a cara a tapa para tentar pela primeira vez. E aí o resto é desenvolvimento. É como eu já escutei agora de falar várias vezes, a arte salva. E isso é verdade. E a pessoa não acreditar nisso, não faz sentido para mim, como já vivenciei muito. A pessoa tem realmente que conhecer como é a arte, como é o teatro, para conseguir entender. E esse preconceito é algo sem sentido, principalmente para a gente que convive com a arte. Porque a arte ajuda muitas pessoas, muito mesmo. E as pessoas não entendem essa importância que ela tem nas nossas vidas e infelizmente acaba tendo esse preconceito. Sim. E como você falou, né? Não adianta agora a gente estar lá, a Mônica e outras pessoas, né, se esforçando para fazer tudo aquilo, né, funcionar. Às vezes, talvez ali
tirando forças de onde não tem, né? Ela falou, a motivação que tem ao final, né? É a arte, acredito que para vocês também, é o público tá lá incentivando, né? Aplaudindo no final. Acho que esse é o resultado que é muito mais importante do que qualquer valor, né? Sim. Que vocês viriam a receber ali, né? Isso. Então, eu acho isso, como a gente falou aqui, deveria ser muito mais valorizado, não só aqui na nossa cidade, né? Mas em qualquer região, qualquer lugar, porque faz o que? Você desenvolva pessoalmente e na sua profissão, assim como ela citou, alunos dela que, não, hoje eu estou na minha profissão, mas eu sou o que sou, por conta do teatro, né? Pela comunicação, por tudo, né? Então, agradeço aqui a presença de vocês e para finalizar, queria que vocês imitassem algum personagem de vocês, né? Um personagem que o pessoal gostou muito, que foi o padre da Compadecida. Aí, a cena que o pessoal ria muito era da cachorra, que era assim: uma cachorra? Pra eu benzer? Que maluquice, que besteira! Que era justamente o João Grilo tentando fazer o padre benzer uma cachorra, né? Sim, sim. Eu acho que assim, o primeiro contato mais marcante da Compadecida é justamente o primeiro contato dela com Jesus na cena do julgamento, em que ela chega, ela vê toda aquela situação e ela se volta pro filho dela, toca o rosto dele e ela fala: como você ficou bonito com esta cor, meu filho, mas um pouquinho magro. Perfeito. Agradeço vocês, viu? Foi um prazer, uma honra receber vocês aqui. E nosso debate-papo vai ficando por aqui. Espero vocês na próxima sexta com muito mais conteúdo aqui, viu? Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. TVB, conteúdo para a sua família, é só aqui. Debate-papo. Oferecimento Refrigerantes Valga, o mais puro e delicioso do Nordeste. Ipunet Telecom, internet fibra ótica de qualidade é só aqui. Clínica da doutora Sângela Mello, atendemos bem para atender sempre você. Colégio Ipuense, educação que acolhe e transforma.